Olá, alunos do curso Simplifique e alunos que nos seguem no nosso canal também, Curso Simplifique. Eu sou o professor Bruno da disciplina de Matemática e daremos início à gravação da nossa segunda videoaula direcionada aos alunos que almejam ingressar na Polícia Militar do Ceará. Convido a todos também a assistir a nossa primeira videoaula e fazer também alguns comentários que será bem-vindo e irá nos motivar a dar continuidade à gravação de outras videoaulas. Então vamos dar início a essa aula. Aula número 2, tratando sobre números inteiros. Lembrando que a aula número 1 também nós definimos os conjuntos dos números naturais inteiros. Te convido novamente a assisti-la de modo a dar sequência ao conteúdo. Hoje iremos abordar sobre múltiplos, divisores e daremos também as definições de números primos e números compostos. Assuntos estes estudados no ensino fundamental, porém bastante cobrados nos concursos dessa natureza e por isso revisaremos esses assuntos que são de grande relevância. Então, para tomar como base, vamos considerar o número inteiro e também, lógico, o número natural, conhecido como número 2. Se a gente quiser gerar os múltiplos positivos de 2, é muito simples. Basta considerar o conjunto dos números naturais definidos na aula número 1 e excluir o número 0, ou seja, considerar os naturais iniciando pelo número 1, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, como vimos na aula anterior. Portanto, se a gente quiser gerar os múltiplos de 2, basta dar sentido à palavra múltiplo, dando a ideia de multiplicação. Multiplicação pelos naturais positivos, ou seja, começando pelo 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, teremos o 12, e assim sucessivamente. Como temos infinitos naturais positivos, consequentemente teremos infinitos elementos dentro do conjunto dos múltiplos de 2, ok? Lembrando que em aulas posteriores e até mesmo na resolução de exercícios que faremos na última aula desse tópico de números inteiros, trataremos dos múltiplos negativos, que são de grande relevância para que a gente não caia em algumas pegadinhas das questões cobradas nesse tipo de concurso. Então, de um modo geral, pessoal, os múltiplos de x positivos, logicamente, a gente segue o mesmo raciocínio. X vezes 1, x. X vezes 2, 2x. X vezes 3, 3x. E assim sucessivamente. Tá? Então, para qualquer número inteiro, se a gente quiser gerar os múltiplos positivos, basta ter a ideia de múltiplo relacionado à multiplicação. Ok? Deu para lembrar? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui. Divisores. Considere a multiplicação de 4 vezes 3 gerando o número 12. Tá? Lembrando que esse 4 aqui, na fatoração, ele poderia ser escrito na forma 2 ao quadrado. Ou seja, 2 é um número primo. Tá? Então, isso dá a ideia do teorema fundamental da aritmética, que diz o quê? Só para lembrar aqui, que todo número inteiro ele pode ser escrito como um produto de fatores primos. Isso é o que diz o teorema fundamental da aritmética. Portanto, em uma fatoração, em uma decomposição, como você queira chamar, esse 4 aqui ainda se transformaria em 2 ao quadrado. Então, ficaria 2 ao quadrado vezes 3. Mas, como o intuito é só lembrar a ideia de divisores, vamos deixar essa noção do teorema fundamental da aritmética para posterior, tá? Então, nota que existem essas maneiras da gente expressar, da gente relacionar a ideia de divisor através desse produto. Pensa comigo, 12 é um múltiplo de 4. Por que 12 é um múltiplo de 4? Porque existe o inteiro 3, que ao multiplicar pelo 4 dá 12. Então tá aqui, 12 é um múltiplo de 3 também. Por quê? Porque existe o 4 que ao multiplicar por 3 dá 12. Então, outra maneira de expressar essa ideia, 12 é divisível por 4. Então, na aula anterior, nós vimos que a ideia de múltiplo é o mesmo que divisível. Então, dizer
que 12 é múltiplo de 4 é o mesmo que dizer que 12 é divisível por 4. A mesma ideia vale para o 3. Essas maneiras aqui dá para a gente relacionar com a ideia e definição de divisor. Ó, o 4 é um divisor de 12. Tá? Então, dizer que 12 é múltiplo de 4 é o mesmo que dizer que 4 é um divisor de 12. Que é o mesmo que dizer que 4 é um fator de 12. Tá? Da mesma forma, segue para o 3. Tá? 3 é um fator de 12. 3 é um divisor de 12. Então, dizer que o número inteiro é divisor de um outro qualquer, por exemplo, o 12, é o mesmo que dizer que na decomposição esse número faz parte dos fatores que, ao multiplicarem, gera o número que a gente está analisando. Então, dizemos que o número é divisor, por exemplo, o 3 é divisor do 12, quando o 3 faz parte da decomposição do 12. Tá? Quando o 3 é um fator de 12. Então, nota que a ideia de múltiplo, nota que a ideia de divisível corresponde à ideia e definição de divisores. Então, dá para a gente relacionar dessa forma. Tá? Então, vamos lá. Números primos e números compostos. Vamos à definição desses dois elementos bastante importantes, que muitas das vezes nós temos certas dificuldades e isso impede que a gente resolva e saia na frente dos nossos concorrentes nesses concursos. Então, a definição de número primo. Quando é que a gente diz que o número é primo? Primeiro, você tem que ter essa noção que para que um número seja um possível candidato a ser primo, ele tem que ser maior do que 1. Tá? Então, a primeira ideia que você tem que ter é essa. Para que o número seja um candidato a ser primo, ele tem que ser maior do que 1. Então, essa é a primeira condição. E a outra condição é que os fatores desse camarada é 1 e ele mesmo. Ou seja, ele, para ser primo, além de ser maior do que 1, ele deve possuir apenas dois fatores, o 1 e ele mesmo. Então, aqui está a nossa lista de números primos, né, mais conhecida. Nota que dentre essa lista, o primeiro e único número primo par é o 2. Os demais são todos números ímpares. Nota que cada um desses números, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante, possui dois únicos divisores, que é o 1, só para alertar, o 1 é divisor de qualquer número inteiro, tá? E nesse caso, os divisores de 2 é 1 e o próprio 2, os divisores de 3 é 1 e o próprio 3, e assim sucessivamente. Então, vale ressaltar, vale relembrar que, para que o número seja um candidato a ser primo, primeiramente ele tem que ser maior do que 1. Vamos para a definição de número composto. Um número é dito composto toda vez que ele não for primo. Então quer dizer o seguinte, um número é composto quando ele não for primo. Então, basta que a gente negue essa definição de número primo. Ou seja, para que o número seja composto, o que é que tem que acontecer? Vamos à negação. Primeiro, para que o número seja composto, ele tem que ser o quê? Maior do que 1. Tá? E ele diz aqui, ó, na definição do número primo, possui dois divisores. O 1, né, e ele mesmo. Então, para que o número seja composto, o que é que tem que acontecer? É que ele tem que ter pelo menos dois divisores diferentes de 1. Tá? Ó, dois divisores diferentes de 1. Que aí eu garanto que eu vou ter dois divisores diferentes, logicamente, do 1 e do próprio número. Tá? E com isso eu consigo negar essa ideia de número primo. Então, o número é composto. Primeiro, para ser composto também tem que ser maior do que 1 e também tem que possuir dois divisores diferentes de 1. Tá? Porque, por exemplo, por que dois divisores diferentes de 1? Porque se eu tivesse um divisor diferente de 1, correria o risco de ser o próprio número. Tá? O próprio número dessa sequência. Por que tem que ser 2? Porque se eu considerasse apenas 1, poderia ser o próprio número, e aí eu cairia na definição de número primo. Então, quando eu tenho na fatoração, na decomposição de um número, dois divisores, dois fatores diferentes de 1 na decomposição de um número, isso significa que esse número tem que ser composto. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Ficaremos por aqui e
se inscreva, deixe um like e deixe também os comentários sobre nossas aulas, pois assim você nos incentiva a gravar outras aulas. Obrigado!